Ufa! Vencemos, rapaziada! Que jogo bom! O Vasco, depois de muito tempo, conseguiu fazer uma partida boa, conseguiu controlar o jogo também, né? Contra o Macaé, o último colocado da competição. Mas vencemos, isso que importa, vencemos e vencemos muito bem, com um golaço do Matias Galarza no final do jogo. Mas que gol lindo, um dos gols mais bonitos do Vasco aí nesses últimos anos, um golaço na gaveta, de longe. Mas o que importa foi a vitória. O Vasco começou o primeiro tempo muito bem, entendeu? Controlando totalmente o jogo, controlando totalmente o adversário e surpreendeu o torcedor. É claro, a gente não vive um momento bom, são 4 meses de salários atrasados, é muita desconfiança aí em torno dessa atual diretoria, mas temos que focar na vitória sim, temos que ficar alegres pela vitória sim, porque depois de 5 jogos aí nessa atual temporada, conseguimos vencer a primeira partida. E essa primeira partida, de certa forma, trouxe aí uma esperança para o torcedor, que coisa boa aí pode vir pela frente, um time bem mais compacto, um time bem mais composto, né? Um time bem melhor, um time que se movimentou muito bem, um time que estava chegando muito bem ao ataque. É claro, tem jogadores muito limitados, jogadores muito fracos, como o próprio Thales Magno, morto na ponta esquerda. A gente vê que definitivamente o lado esquerdo do Vasco é morto, é um lado que não ataca, é um lado que somente defende com o Zeca, porque o Zeca é um lateral esquerdo de qualidade, sabe chegar muito bem ao ataque, sabe defender, mas infelizmente o Thales ali acabou o futebol do Thales. Eu não sei o que aconteceu com o garoto, mas não volta o futebol do Thales Magno e ele infelizmente está no time. Não sei se é por conta de empresário, se é por conta de insistência da comissão técnica, da diretoria, mas ele não sai do time, um jogador que não apresenta um bom futebol e muito pelo contrário, o Gabriel Peck está brilhando. Que partidaça que o Gabriel Peck fez hoje, correu, driblou, marcou, fez gol, um excelente jogador que o Vasco está criando. Teve também sabedoria de voltar ao Sub-20, o Peck estava no profissional com o Luxemburgo lá em 2019, retornou às categorias de base, aprendeu fundamento novamente, fundamentos que ele não tinha, cresceu, ganhou corpo e voltou para o profissional com muito mais qualidade do que ele tinha lá em 2019. Então ele se rebaixou para depois crescer de novo. E a gente precisa disso daí, Thales, que você volte ao Sub-20, pegue corpo, pegue fundamentos que você atualmente não mostra ter, retorne aí com mais habilidade, retorne com mais capacidade, porque ultimamente o futebol do Thales tá um absurdo, muito fraco, um jogador que não tem capacidade nenhuma de ser titular do Vasco. Mas fora isso, né, fora o Thales, fora o Andrei, que também é um jogador, um volante que não apresenta nada de bom pro time, nada de bom pro elenco. O Vasco muito bem hoje, Castan não comprometeu, Miranda não comprometeu, o Gabriel Peck fez uma excelente partida, como eu já falei. O nosso meio-campo com o Juninho, que jogou muito bem também. O Zeca e o Leonardo Matas, duas laterais do Vasco, foram super bem. Volto a repetir, é um adversário fraco? É o Macaé? Sim, tudo bem. É um adversário muito limitado. É um adversário aí que sai muito do que o Vasco vai enfrentar nessa próxima temporada, porque a Série B não tá fácil. Não adianta a gente achar que vai enfrentar a Série B com adversários aí no nível muito abaixo, porque não, o Vasco vai enfrentar adversários complicados. Mas se jogar com essa pegada que jogou hoje, se jogar com essa força de vontade que jogar hoje, com essa vontade de vencer, a gente pode ter um ano mais calmo. Não vai ser um ano fácil, mas um ano mais calmo poderemos ter. Então, dou os parabéns ao Vasco, dou os parabéns ao elenco, dou os parabéns ao Marcelo Cabo, porque fez um bom trabalho. O Vasco veio com 4-4-2, uma formação que o Vasco não costuma jogar, sem um centroavante fixo, né, que a gente estava tendo aí nos últimos jogos com o Thiago Reis, que também é um jogador que não tem qualidade. O Vasco precisa urgentemente trazer reforços aí pro ataque, para ser o reserva do Cano, porque caso o Cano não possa jogar, o Thiago Reis não tem condições de ser titular da equipe. Isso é fato, a gente está vendo isso nos últimos jogos. O gol que ele perdeu no final foi um gol inacreditável. O gol também que o Thales perdeu lá no primeiro tempo da partida foi um gol inacreditável, que os jogadores do Vasco da Gama não podem perder. Independente se a atual diretoria não tem capacidade, condições, planejamentos para trazer jogadores de alto nível, tem jogadores que mesmo assim não podem vestir a camisa do Vasco, e o Thiago Reis é um deles, um jogador muito fraco, mesmo sendo da base do clube, oriundo das categorias de base do Vasco, não tem condições, jogador aí muito limitado, que tem que ser emprestado para pegar experiência e quem sabe voltar melhor. Mas fora isso, o Vasco muito bem no dia de hoje. Temos aí possíveis reforços ainda para reforçar a equipe. Um Everaldo, né, que está sendo cogitado. O Vanderlei para ir no gol, porque o Lucão também deu um mole na partida de hoje. Tem o Morato, tem outros jogadores aí que podem chegar para vestir a camisa do Vasco que vão acrescentar muito.
É claro, o Vasco está longe de ser um time ideal. Se pegar um time com um nível acima, um Fluminense, um próprio Flamengo, vai passar dificuldade, isso é fato. Mas hoje jogou muito bem. Hoje deu um pequeno pontinho de esperança aí ao torcedor, é claro. Queremos reforços, queremos sangue novo, queremos dinheiro, queremos salários pagos, né? Porque o Vasco ganhou, que nós vascaínos não vamos cobrar, porque temos sim que cobrar. O Vasco estando há 4 meses com salários atrasados é um tremendo absurdo. Mas temos que ficar felizes com a vitória. O torcedor vascaíno que não fica feliz com a vitória, não sei o que está acontecendo, é claro. Cada um tem a sua forma de protesto, mas vencemos hoje, isso que importa. Infelizmente, de 6 jogos na temporada, o Vasco venceu apenas 1, mas tomara e esperamos que seja a primeira vitória de muita. A gente, é claro, se afastou, não vamos mais cair, porque tem times muito fracos aí no Campeonato Carioca, mas temos que, no mínimo, chegar na semifinal do Campeonato Carioca. Os 4 grandes têm que chegar, o Vasco não pode ficar 2 anos seguidos, porque ficou de fora ano passado dos 4 classificados, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Não pode ficar 2 anos seguidos, então tem que sim se classificar, tem que brigar por título carioca. O elenco é limitado, mas tem que brigar, o Vasco tem que jogar como Vasco, essa Cruz de Malta ainda tem que pesar, essa camisa ainda tem que pesar e ainda tem que ter ordem dentro do futebol. Não é porque o Vasco tá uma bagunça internamente que nós não podemos, os jogadores, chegar e dar sangue em cada momento da partida. Então, muito feliz com o placar, muito feliz com a vitória, o Vasco foi bem, jogou bem, primeiro tempo o Vasco amassou o Macaé. Teve certos momentos do jogo que o Vasco chegou a ficar com 75% da posse de bola, ou seja, o jogo foi do Vasco, isso foi fato, a gente viu isso, o Vasco muito bem, o Vasco amassando, o Vasco atacando. Infelizmente no segundo tempo o Macaé voltou a partida, deu um gás a mais, conseguiu se igualar ali ao Vasco da Gama, mas depois do gol do pênalti, depois de certos momentos da partida, o Gabriel Peck jogou muita bola, o Vasco conseguiu voltar a mandar no jogo e acabou vencendo aí a partida por 3-1 com esse golaço que eu volto a repetir do Galarza, um excelente jogador, ele tá por empréstimo ao Vasco, é um paraguaio que tem grandes chances aí de crescer na carreira e virar um excelente jogador, um volante, que é aí a posição que o Vasco tá precisando, né, para esse atual elenco, né? Temos agora jogo no final de semana, vamos esperar aí o decreto da cidade do Rio de Janeiro que pode mudar algumas coisas, já que não está mais permitido o jogo no Rio de Janeiro e em Niterói. Caso seja permitido, o Vasco enfrenta aí o Madureira nesse final de semana e o próximo jogo é mais um clássico contra a equipe do Fluminense. Vamos torcer, muito feliz com a vitória. Se você gostou, deixe o seu like também aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos vascaínos e deixe o seu comentário aqui embaixo do que você achou dessa partida entre Vasco e Macaé. 3-1 Vascão, espantando de vez aí esse fantasma do rebaixamento do Campeonato Carioca e essa fase horrorosa que o Vasco vive. E uma cobrança, salários têm que ser pagos, independente de vitória, independente de felicidade do torcedor. É no mínimo o Vasco ter salários em dias. E é vergonhoso um Vasco, um clube desse tamanho, ter 4 meses de salários atrasados. Isso não pode acontecer, então Salgado e companhia, essa atual direção, coloquem os salários dos jogadores em dias. Não tem condições do nosso clube ficar 4 meses com salários atrasados. Mas fora isso, muito feliz pela vitória, esperamos que reforços possam chegar, porque é claro, foi um bom jogo, mas o Vasco tem urgentemente que entrar no mercado e contratar jogadores. Muito obrigado, vamos que vamos, muito feliz com a vitória, um grande abraço a todos e como eu sempre falo, é claro, saudações vascaínas!